Hoje eu vou ensinar para vocês sobre membrana plasmática. E antes de assistir esse vídeo, eu recomendo você assistir um vídeo que eu gravei, que é sobre introdução à citologia, que vai ser bem melhor você assistir ele primeiro antes de assistir esse vídeo. Uma observação: todo o conteúdo desse vídeo, tudo que está escrito nele, eu peguei do canal do professor Samuel. Então, eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição. Se você não entender nada do que eu expliquei, eu recomendo você ir passar lá no canal dele, porque ele explica super bem. Aliás, ele é um professor e explica melhor do que eu. Mas vamos lá para o assunto de membrana plasmática. Então, o que é a membrana plasmática e onde ela está presente? Ela está presente em todas as células, ou seja, em toda célula tem uma membrana plasmática. Ela é tipo um escudo para a célula. Ela fica em volta de toda a célula. Isso que é uma membrana plasmática. E ela tem a espessura de 6 a 9 nanômetro. Isso é muito pequeno. Imagina uma coisa pequena dividida em 1000 vezes ainda, e ainda não vai ser o tamanho da membrana plasmática, de tão pequena que ela é. E uma coisa importante, ela é lipoproteica, ou seja, em sua formação tem lipídios e proteínas. Vocês vão ver mais daqui a pouco, eu vou explicar mais um pouquinho direito do que é membrana plasmática. Ela é um mosaico fluido. E o que isso significa? Ou seja, ela é toda molinha, ela sempre vai estar se mexendo de uma forma fluida. Basicamente, ela sempre está andando assim, ó. Ela sempre vai estar andando assim, tipo uma minhoca, porque ela é muito fluida. Ela também é semipermeável. O que é isso, semipermeável? Ou seja, ela bloqueia algumas coisas de entrar, mas não é tudo, ela é semipermeável. E como disso já vai para a permeabilidade seletiva, ou seja, ela deixa o que pode entrar e deixa o que pode sair. Porque afinal, se pudesse entrar e pudesse sair qualquer coisa de dentro da célula, a célula não ia ficar dentro da membrana plasmática, porque assim era só ela encostar na membrana plasmática e ela ia sair. Aí não ia ter membrana plasmática, porque ela ia se separar todinha. Então, a membrana plasmática também serve para isso, para ser um escudo para a célula ficar ali dentro. Daí, a gente vai para as funções da membrana plasmática. A primeira função, como eu falei para vocês, é revestir, ou seja, ela é uma proteção da célula, ela está toda enrolada na célula. Ela também tem a função de proteger, mas como eu disse a vocês, ela é semipermeável, então ela não protege 100% a célula. Tem coisas que podem entrar. Por exemplo, os vírus. Tem muitos vírus que podem passar para a membrana plasmática. Outros ela consegue proteger, já outros não. Por exemplo, do coronavírus, que é um dos maiores vilões de agora, de 2020. Ele consegue passar pela membrana plasmática, entrar na nossa célula e se reproduzir, assim proliferando o vírus. Então, um exemplo é esse vírus que a membrana plasmática não consegue proteger, infelizmente. E ela também tem a função de selecionar, ou seja, ela seleciona o que pode entrar e o que pode sair da célula. Aqui eu fiz um grande desenho para explicar a vocês direitinho o que é uma membrana plasmática. Isso aí é uma pequena parte da membrana plasmática. Mas primeiro vamos entender um pouquinho do que é fosfolipídio. Vamos aqui para baixo. Então, o fosfolipídio é como se fosse uma pessoinha, a cabeça e duas perninhas. A cabeça dele é polar, ou seja, ela é hidrofílica, ou seja, ela gosta muito de água. Já as perninhas, que a gente pode chamar de cauda apolar, que significa que as caudas delas é hidrofóbica, ou seja, a cabeça gosta muito de água, mas a cauda odeia água, ela odeia água. O tanto que a cabeça gosta de água, as perninhas odeiam. E isso vai ser importante para formar a membrana plasmática. Por quê? Porque a membrana plasmática é formada por vários fosfolipídios. Inclusive, ela é bicamada, ou seja, é formada por duas camadas de lipídios. Por que isso? Porque, eita, que foi tudo pra frente.
calma, Ó, por quê? Porque, ó, se a gente for observar aqui, ó, os fosfolipídios estão com as perninhas para dentro e as cabecinhas para fora. Por quê? Porque aqui fora da célula é constituída por água, é fora da membrana, e dentro da membrana, que é onde está a célula, é constituído por água. Como as cabecinhas gostam de água, elas ficam virada para a água. E as perninhas não gostam de água, elas ficam para dentro, protegidas. Ou seja, aqui dentro não tem água, elas ficam protegidas da água aqui dentro. E assim forma a estrutura da membrana plasmática. Por isso que eu disse que é importante essas características dos fosfolipídios para formar a membrana plasmática. Então, vamos para os próximos. Como eu falei a vocês, na membrana plasmática se tem proteínas. Por exemplo, é essa proteína grandona aí. Essa proteína, ela pode ser, uma de suas funções é de canal, ou seja, ela fica, as proteínas ficam uma do ladinho da outra, de dentro a fora da membrana. Ela se transforma em um tubo, onde ela pode entrar e sair algumas coisas que a célula deixa, porque como eu falei, vocês é seletiva, só algumas coisas podem entrar e sair. E as proteínas ajudam nesse transporte, passam pelo meio ali da proteína, naquele tubo que ela forma, sai ou entra por ela. Mas também existem algumas proteínas periféricas, ó, essas daqui, ó, que elas são pequenininhas, elas não têm a função de transporte como essa, afinal elas não vão de um lado a outro. Nas proteínas não, nas membranas plasmáticas também contém colesterol. E não é aquele colesterol ruim, tá? É aquele colesterol bom, nesse caso ele é bem bom. Ele está em toda a membrana plasmática. E qual é a sua função? Sua função é de dar liga, vamos dizer assim, é uma cola para a membrana plasmática. Porque se não tivesse colesterol na membrana plasmática, ela seria fluida demais, ou seja, ela ia ficar loucona, ia ficar toda se remexendo, toda assim, ó, ela ia ficar assim direto. Mas como tem o colesterol que faz uma liga nela, faz com que ela seja fluida, mas um fluido leve, como se assim, ó, bem levinho, não é aquela coisa alvoroçada. Então, isso é a função do colesterol na membrana plasmática. Na membrana plasmática também tem glicocálise. Não é em toda membrana plasmática que tem glicocálise. Então, decorem isso. Não é em toda membrana plasmática que tem glicocálise. Só em algumas. Não é em todas. Mas nas que tem, qual é a sua função? Quando as glicocálise está em cima de um fosfolipídio, ela leva o nome de glicolipídio. Já quando ela está em cima de uma proteína, ela leva o nome de glicoproteína. Bem facinho isso. Mas qual é a sua função? Elas têm a função de como se fosse uma antena. Ela avisa o que está por perto da membrana plasmática. Se tem alguma coisa que a célula está precisando, que precisa entrar, passar pela membrana plasmática, elas avisam, ó, precisa botar isso para dentro. Aí vai aquele negócio e entra na membrana plasmática. Então ela serve como se fosse uma antena mesmo. Não sei se vocês estão vendo aí, mas tem algumas linhas aí embaixo da membrana plasmática que elas não fazem parte da membrana plasmática. Elas apenas andam ali do lado dela, sem por nada assim. Elas se chamam citoesqueleto e servem para quê? Esse citoesqueleto serve para fazer formas na membrana plasmática. Um exemplo, se ela precisar fazer se curvar, então o citoesqueleto vai empurrar a membrana plasmática até que ela fique de uma forma curvada. Então, o citoesqueleto não é parte da membrana plasmática. Ela apenas anda ali do lado da membrana plasmática, se ela precisar de ajuda para se mexer, se entortar, aí ele está lá para ajudar ela sempre. Agora vamos ver um pouquinho sobre os transportes da membrana plasmática. O primeiro deles é o transporte passivo, que não usa energia. O transporte passivo ocorre de duas formas, da difusão e da osmose. A osmose é quando precisa passar água pela membrana plasmática. Ela pode passar tanto pelos fosfolipídios, ou seja, por aqui,
mas ela também pode passar por dentro das proteínas. Então, quando ela precisa de água, se chama de um transporte da osmose. Sim, uma coisa. Cada proteína tem uma função diferente. Então, vai ter uma proteína só para transporte de água, outra proteína só para transporte de outra coisa, ok? Mas a função do transporte passivo também tem a difusão, que é quando elas precisam de minérios que passem por ele. Por exemplo, minérios não, sais minerais. Por exemplo, o sal. A membrana está precisando que entre sal para dentro. Então, é um chamado a difusão. Só que a difusão pode ocorrer de duas formas, simples ou facilitada. Se a difusão ocorrer, ou seja, vamos dizer o exemplo do sal. Se o sal passa para dentro da membrana plasmática, se ela passar para os fosfolipídios, vai se chamar de transporte simples. Agora, se ela passar por dentro da proteína, vai ser um transporte facilitada. Bem fácil de decorar. Se a proteína facilitar, é um transporte passivo facilitado. Existe também outra forma de transportes, que é o transporte ativo, que é chamada de bomba de cálcio. E esse outro aqui que eu me esqueci o nome. E no transporte ativo, sempre o transporte vai ocorrer por meio das proteínas. Eu vou fazer um vídeo só para explicar cada um desse transporte. Um vídeo para explicar transporte passivo e um vídeo para explicar mais dentro do transporte ativo, ok? Mas existe um terceiro transporte ainda, vamos ver um pouquinho sobre ele. É o chamado de transporte de vesícula, que ocorre de duas formas, o endocitose e o exocitose. Endocitose é quando alguma coisa grande quer entrar para dentro da célula, e exocitose é quando ela quer sair. Vamos começar com a endocitose, que é quando quer entrar. Existem duas formas, na fagocitose e na penocitose. Quase que não quer sair não. Pinocitose. Na fagocitose é quando quer entrar algo sólido, algo grande. Vamos dizer, uma bactéria, um exemplo, quer entrar para dentro da membrana plasmática onde está a célula. Então, como ela é muito grande, ela não consegue passar nem pelas proteínas, nem pelos fosfolipídios. Então, como é que ela vai passar? Então, vai ocorrer o processo de fagocitose, que é o que é isso? Os fosfolipídios vão se envolver dentro, vão fazer enrolar toda a bactéria, vai empurrando devagar ela para dentro, assim até ela entrar. Desse jeito não vai abrir espaço nenhum para que ela entre. Já na pinocitose é quando algum líquido precisa entrar, alguma coisa diluída em líquido precisa entrar para a célula. Então, vai ocorrer o quê? O líquido vai entrando de uma forma que a célula vai como é que eu posso explicar? Ela vai se moldando para que esse líquido vá entrando para dentro. Mas também existe a exocitose, que é quando quer sair alguma coisa da célula, sair da membrana plasmática. Na secreção, como vamos dizer, é o suor que sai, o choro, deixa eu ver o que mais. São essas coisas que saem, são chamadas de secreção. E a excreção é como vamos dizer, a célula, a bactéria entrou para dentro da membrana plasmática. Desculpem. Então, a bactéria entrou para dentro da célula, entrou pela membrana plasmática onde está a célula. A célula lá desmontou toda a bactéria e sobrou alguns lixinhos delas, vamos dizer. Então, precisa ocorrer uma secreção. Então, a secreção é quando pega esses restos da bactéria, vai tirar, passar pela membrana plasmática e para fora, e depois
de algum jeito vai sair do nosso corpo, que seja na forma da urina ou de outras formas. Então, esse é basicamente o transporte por vesícula. Eu não entrei muito adentro desse tema de transportes da célula, porque eu vou fazer outros vídeos à parte sobre cada um. Vai ter um vídeo sobre transporte passivo e transporte ativo. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá para a aula de transporte passivo e de transporte ativo. Lembrando que se você não entendeu nada do que eu expliquei aqui, eu recomendo você assistir o vídeo do professor Samuel, que também está aqui embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau!